Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Estamos terminando mais uma semana, andando bem a passos largos para chegar na metade da história do 365. Você está me acompanhando? Então, te agradeço pela companhia. Estamos falando de relacionamento até o término, né? Principalmente desse mês de junho, comecinho de julho, a gente vai estar falando de relacionamentos. Agora é um pouco mais aberto, dá para ser para relações não só afetivas, né? Mas no sentido de serem relações, parcerias, amizades, sociedades e afins. De toda forma, continuo lendo o oráculo sistêmico para relacionamentos afetivos. Então, acolha com amor as suas carências. Desde pequeno, alguma situação da vida te provocaram medo, ciúme, raiva ou mágoas. Seja na relação com os pais, irmãos ou aqueles que participam da nossa criação. Você foi desafiado, pressionado, cobrado, esquecido ou comparado. Percebe-se indefeso e frágil nessas memórias. Apenas observe. Tudo isso já passou, mas você ainda carrega essas dores para a vida adulta. Sem perceber, ao se relacionar, irá transferir expectativas para quem partilha sua intimidade, esperando que ele compense ou satisfaça as necessidades emocionais não atendidas no passado. Cuidado. Examine atentamente as suas carências e necessidades mais profundas. Relembre fatos antigos que despertaram as suas dores e entenda: ninguém poderá supri-las. Comprometa-se com você mesma a se responsabilizar pelas suas emoções, cuidando delas com paciência, amor e dedicação. Eu tenho uma frase que eu emprestei da minha mãe e eu acho que eu demorei muito, inclusive. Desejo que você não demore tanto. Quando alguém me liga ou alguém me chama, às vezes, para alguma coisa, ou mesmo em conversa interna aqui dentro de casa, eu viro e digo assim: sabe, eu hoje em dia tenho que cuidar de uma senhorinha que me dá muito trabalho e também muito prazer. Porque esse é o lugar que às vezes a gente esquece de cuidar da gente, cuidar das nossas necessidades, e a gente fica achando que é o mundo do lado de fora que tem que cuidar disso. E a bem da verdade não é. Não é aquilo que você deseja, vai lá e conquista. Agora, se o outro puder participar disso, ótimo, certo? Então vamos dar uma olhadinha nas carências, porque carência em relacionamento é problema. E, bom, a gente está aqui no 365 e no 365 também significa estar no meu canal do YouTube. Você está comigo. Então tá. Então aproveita agora, vai lá e dá aquele joinha, se inscreve no canal para fazer parte da comunidade, compartilha esse vídeo com quem também pode se beneficiar dele e com isso você me dá um gás danado para tocar para frente. Mais do que isso, se você tem se sentido assim com muita vontade de prosear sobre o tarô, participar, entra para o grupo do WhatsApp, que tem um link aqui embaixo, tem um link no alto do meu canal, e você pode seguir, então, para essa turma super animada que tem trocado muita conversa boa sobre tarô, com tarô, pelo tarô, e mais do que isso, em breve, breve, muito breve, eu vou estar de novo fazendo os sorteios das aberturas aqui do 365 para você que está lá no grupo do WhatsApp. Então, bora aí que eu estou te esperando lá do outro lado. Muito bem, hoje a abertura é a de número 179 aqui do 365, abertura de tarô. Eu estou tão ansiosa para chegar na 180 que eu nem falo, né? Imagina, nem tá parecido. A gente vai falar de segredos. Segredos também tem a ver com esse lugar que eu falei das carências e das coisas antigas que às vezes a gente não resolveu. Então, nós muitas vezes escondemos os nossos sentimentos até de nós mesmos. A gente não tem uma boa reflexão sobre isso. Alimentamos sentimentos em segredo. Sim, temos amores platônicos, nunca revelados também. Essa tiragem solitária, porque ela é proposta para se fazer para si mesmo e não de fazer com alguém, revela seus segredos e sentimentos escondidos. Bora jogar? Então, essa é uma jogada mais intimista.
A proposta dela é de autotrabalho, muito menos para fazer com alguém. Ou se você tem uma amiga, tem uma pessoa que também está querendo dar uma olhada naquilo que não está percebendo de si mesmo, né? É para isso que ela serve. Então, vamos jogar? A carta um é o meu desejo secreto para mim mesmo, comigo mesmo. Carta 2, meu medo secreto para mim mesma. Carta 3, a minha arma secreta para mim mesma. Então, as três primeiras cartas, o enfoque é comigo. Carta 4, meu sentimento secreto por. E aí pode ser por alguém, por alguma coisa, não é? Mas aqui a gente está falando de relações até esse momento. Então, meu sentimento secreto por, seja lá quem for. Carta 5, meu amor secreto por, seja lá quem for. Carta 6, minha raiva secreta por, seja lá quem for. Pode ser a mesma pessoa, posso eleger três pessoas diferentes. Aqui eu posso dar uma variada se eu, inclusive, quero olhar para mais de uma pessoa, mais de uma relação. Carta 7, a minha fantasia secreta por nós. Então, se eu estou com uma pessoa só no enfoque, essa carta vai falar, então, dessa relação. Eu sempre acho melhor a gente olhar uma pessoa por vez, para não ficar tudo confuso e misturado. Mas, né, então você vai olhar o meu sentimento, meu amor e minha raiva por alguém específico, e na carta 7 a minha fantasia secreta, então, por nós. O que, que eu fantasio por nós? Carta 8, meu poder secreto sobre tudo isso. Carta 9, a minha vulnerabilidade secreta sobre tudo isso. Então, onde eu acho que eu tenho poder e aonde eu tenho vulnerabilidade, aonde eu não tenho poder nenhum. Carta 10, meu maior segredo sobre tudo isso é e aí a gente dá uma olhadinha. Né? Então, tem a ver com esse lugar do segredo, tem a ver mais com aquilo que eu não revelo direito, ou não converso direito. Então, pode ser uma jogada bem slap, aquela que tem luvas de pelica na sua bochecha. Então, veja se você está pronto para ela. Mas é sempre legal e eu acho sempre divertido. Então, eu gosto das intimistas, não tenho o menor medo de me autorrevelar. Bora jogar? Então vamos lá para a mesa, porque aqui a gente gosta de jogar e para jogar a gente precisa ir para a mesa. Então vamos lá. Vindo aqui para a mesa, porque na mesa é que a gente vai jogar, ser Marselha, arcanos maiores, não é? Dessa vez, a bem da verdade, como o segredo é meu, então é minha percepção, né? É meu lugar de olhar para isso. Já que é meu lugar de olhar para isso, não preciso de dois baralhos. Eu não estou confrontando coisas. Eu estou olhando do meu ponto de vista, do meu ponto de observar, e então eu vou poder usar um baralho só. A gente vai começar com a história de, né, primeiro, pensar qual é o desejo secreto por mim mesma. E aí a gente pode estar colocando na cachola uma relação, não é? Uma relação que talvez a gente pense que é, ou que exista alguma coisa, ou tem um desejo secreto. Então, o desejo secreto para mim mesmo. Vamos começar por mim? Tá. Meu medo secreto por mim mesma e a minha arma secreta. Na arma secreta, eu entendi pela descrição da autora que ela está falando de algo que eu tenho poder. É uma arma que eu posso usar. Então, é uma qualidade, uma capacidade que eu tenho e que é boa, tá? Então, trabalhar desse jeito. O meu sentimento secreto, pensei já, tá aqui. Meu sentimento secreto. Meu amor secreto e minha raiva secreta. Tá aqui. Então, o eixo, né, o segundo eixo, a segunda escadinha aqui, é da pessoa. A minha fantasia secreta ligada a nós dois, então começo aqui. Minha fantasia secreta. O meu poder secreto sobre tudo isso mora aqui. A minha vulnerabilidade secreta mora aqui. Segredo sobre tudo isso, veja que já foi metade dos arcanos maiores. Deu. Fechou. Não é?
E dessa vez eu vou fazer aquela pegadinha de pegar os arcanos menores e dar uma brincada com eles de forma a conseguir um pouco mais de informação, né? Então vão virar 20 cartas, porque eu quero complementar. Estou lendo aqui em silêncio, falando com vocês, né? Minha arma secreta. Aí a gente tem meu sentimento secreto por, meu amor secreto por, minha raiva secreta por. Aí a gente tem minha fantasia secreta por nós, né? Na verdade, meu poder secreto também, no sentido de tudo isso, e a minha vulnerabilidade secreta. E a grande finale carta, por que não receber agora um apoio? Pronto. Então, guardo todo mundo que não entrou, posso vir a usar, né? Tem gente que gosta de ir complementando e abrindo mais para poder, inclusive, preencher melhor o horário e as informações. Tá valendo, não é? É possível. Então, vamos começar? Meu desejo secreto para mim mesma é um desejo de parceria, né, de afetividade, de boa relação e de autodomínio, né? A bela e a fera que habita em mim é o meu desejo secreto para mim mesma. Pensa numa pessoa que hoje trabalha muito a questão do auto amor, da autorresolução, né? Trabalho muito com a minha pequenininha, com a minha madura, trabalho com as minhas partes aqui pra caramba. Meu medo secreto, meu medo secreto. Meu medo secreto tem a ver bastante com esse lugar de me diluir no mundo, não é? Meu medo secreto talvez seja não só o de me diluir no mundo, o de atravessar, o de concluir tudo, e depois eu faço o quê? Né? Eu tenho um pouco de medo sobre as conclusões e depois não saber muito bem o que fazer com elas. Né? Tenho um pouco de medo com relação às grandes viagens e às alturas, é verdade. Rainha de taças, eu tenho questões emocionais, né? Tem muito mais a ver com os términos, as conclusões emocionais afetivas, então eu tenho muito mais medo dos términos das relações e tento, de alguma forma, manter, né, o melhor possível essas relações à minha volta. E a arma secreta para tudo isso, olha lá o carro, olha lá o meu tom de estar sempre tentando conquistar, junto com 6 de taças, sempre tentando recuperar, retomar, tratar com gentileza, ter boas amizades, cultivar as pessoas, fazer o melhor que eu sei, na verdade, com relação às relações. Meu sentimento secreto por, e aí eu não revelo quem é, mas olha como veio um reizão aqui, bonitão, ó, mas é mesmo um rapaz, gente boa. Meus sentimentos secretos são bem secretos, bem guardados, né, junto com 8 de paus, muito bem setoriados, muito bem organizados e são guardados a 8 chaves. Não é? Meu amor secreto, pô. O meu amor, então, o meu sentimento secreto é um sentimento de permanência, é um sentimento de lealdade do imperador, né? De provisão, de pertencimento, tudo que o imperador é. E é um sentimento secreto bem do tipo para um masculino. Aí o meu amor secreto é meio do tipo maternal, extrovertido, divertido, engraçado, um pouco infantil, né? O meu amor bastante grande aqui por um lugar também secreto que eu não revelo, né? Mas eu tento passar o melhor que sei. Então, o pajem também mostra o quanto isso é uma questão até um pouco infantil, da minha criança interna ou da minha juventude, não é? E é verdade, eu estou perguntando de algo bem, bem lá para trás. E olha que bonitinho, né? Minha raiva secreta é que o casamento não andou. Minha raiva secreta é que a verdade foi maior e cada um seguiu seu caminho, né? Isso também tem bastante a ver com a pegada de cada um tendo seu destino, sua força, sua vontade, né? E a minha fantasia secreta sobre nós, acho que não tem muita.
né? Com o arcano do ceifador, dizer que eu tenho uma fantasia, ela fica perdida num passado e a gente já atravessou tantos dias adiante que não faz mais muito sentido. Acho que eu não tenho uma fantasia de verdade, né? Fica um pouco restritivo, e aqui a gente tem justamente os seis de espadas. De verdade, talvez uma fantasia secreta de um reencontro, de se olhar e ver e saber, talvez, né? Em caminhos, se fosse uma coisa bem natural, do tipo, estamos andando na rua, no shopping, a gente tropeça. Só se fosse assim. Meu poder secreto sobre tudo isso, nenhum. Então, se eu tenho algum poder, Dependurado não tem poder, ele é impotente. Então, é sem potência, sem poder. Então, eu tenho algum poder sobre essa questão, né? E é bem interessante, há quantos anos eu já sei que não tenho. O meu poder secreto material, né? Olha que interessante. Um 4, 4 é de contenção, 4 é de regulação, 4 também fala que eu não tenho muito poder, não, né? Tenho um poder contido, limitado, então não tenho poder sobre isso. Minha vulnerabilidade secreta sobre isso são as questões emocionais, afetivas, vivenciadas naquela época. Principalmente, eu acho que a maior vulnerabilidade está no meu auto amor, da minha auto gostar de mim, né? De recuperar essa afetividade para mim e fazer os trabalhos terapêuticos que eu acho que eu fiz ao longo de todos esses anos, várias vezes foi pauta. Então, na hora que deixou de ser, ficou tranquilo, né? Então fica aqui a minha vulnerabilidade secreta, não é, de saber quem é essa pessoa, saber que ela faz parte da minha história, faz parte da minha história com o tarô. Então, assim, é uma pessoa que tem um lugar, né, de respeito e de tradição para mim. Meu maior segredo sobre tudo isso, o eremita, né? Tipo, olha, gente, o meu maior segredo é que eu mantenho esse segredo que é secreto, mas não é, né? De uma vida que existiu lá no começo da minha, um outro casamento, uma outra história, já faz muito tempo, fui andando, né? Então, assim, andando devagar e chegando no outro horizonte, eu não tenho mais nenhum grande segredo, só guardo toda essa história dentro da minha capa, do meu tempo, do meu cajado, né? Eu guardo na minha lamparina e ainda é algo que ilumina as minhas memórias. Com o três de paus, desde que cada um fique muito bem no seu lugar, não é? Desde que, assim, o meu maior segredo sobre tudo isso é que eu já peguei uma terceira via. Se a gente lembrar que paus, né, três de paus, três objetivos, eu já objetivei para diante. Não é mais eu nem você, agora eu segui, e é outra história. Então, tem um novo caminho, eu me direcionei para novos caminhos. E é isso, gostei, inclusive que dá uma sensação muito boa de assunto cumprido, de assunto tratado, de assunto olhado. Sempre vai ter as questões de gratidão e do quanto tem boas memórias, guardei as boas memórias e deixei as outras para lá, porque não interessam. Beleza? Então é isso, é uma forma de você revelar, né? Que nem aqui eu posso compartilhar, estou perguntando de uma relação anterior, que eu achei que ainda talvez fosse interessante fazer uma pergunta. Olha que interessante, sim, para eu ver que eu estou bem liberada dela, faz tempo realmente que eu venho me sentindo absolutamente liberada, e isso é bem bom, sabe? Isso é bem gratificante para o coração. Muito bem. Então, gente boa, já que a gente chegou até aqui, a gente printa, se quiser, o resultado que deu, ou então simplesmente a gente vai voltar para cá e a gente vai lembrar que depois do print da tela a gente tem uma próxima jogada amanhã, não me abandona. Amanhã a gente vai falar de upgrade. Na verdade, de up. Como é que dá para dar um up na minha relação? Como é que eu melhoro a minha relação? Quais são as questões que eu posso estar levantando para melhorar a minha relação? Então, amanhã é um novo dia aqui na 365 Aberturas de Tarô, e por isso mesmo, por hoje, um beijo, um queijo, um taroteu para você. A gente se vê.